Saudações, investidor! Tudo bem com vocês? Eu sou o Franzin e você está no canal Aportando Conhecimento. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a queda dos dividendos do VILG11, que mês a mês vem entregando menos resultado. Então, basicamente, o VILG11 ele vem de novo enfrentando grandes problemas que vem diminuindo o seu rendimento. E nesse vídeo daqui, a gente vai discutir principalmente o motivo que está fazendo a queda de dividendos no VILG e também a gente vai discutir se ele pode ser ou não considerado uma oportunidade para o momento atual. Então, basicamente, aqui a gente consegue ver o histórico de distribuição de dividendos por cota do VILG11. E aqui a gente está vendo desde dezembro de 2022, e aqui a gente percebe que já tem um grande problema em fevereiro de 2023, ou seja, quase um ano atrás. Esse problema ele foi devido à Tokstok, que é uma das locatárias do fundo, ocupa 15% do fundo imobiliário, ou seja, de todos os imóveis do fundo, 15% estão alugados para a Tokstok, e essa empresa ela não vem muito bem, atualmente ela está em recuperação judicial, está numa situação bem complicada, e lá em fevereiro do ano passado ela não conseguiu pagar o aluguel. Ela foi pagar depois, se eu não me engano, em abril, já está tudo resolvido a situação, mas ela ainda continuou como locatária do fundo e também em recuperação judicial. Mas o grande problema e o grande assunto do vídeo de hoje não é o que aconteceu lá em fevereiro do ano passado, mas é o que vem acontecendo desde outubro do ano passado, que é, na verdade, essa diminuição de rendimentos. Ele pagava ali por volta de 70 centavos, ele pagou por volta de 70 centavos de maio a setembro, e depois ele começou a reduzir para 78, para 65, e aqui não tem a atualização do gráfico, mas em dezembro ele distribuiu apenas 64 centavos por cota. Ou seja, já faz 3 meses que o valor está caindo, que o valor que ele distribui de dividendos mensalmente vem caindo. E é muito importante o investidor entender o porquê que isso está caindo e não só ficar reclamando do que tá caindo. Não, é muito importante ele entender o que está atrás disso, o que está gerando esse efeito. E atualmente, quando a gente olha a cotação do VILG11, a gente vê que ele está cotado ali próximo dos R$ 97, 97,01 para ser aí extremamente preciso. E a gente percebe aqui a cotação dos últimos 5 anos, ele teve uma grande queda ali, lá naquele problema da Tokstok que eu comentei no slide anterior, e aqui de novo ele vem caindo nos últimos meses por conta dessa diminuição de rendimentos. Bem, agora a gente vai investigar e tentar entender o que está por trás dessa queda de rendimentos do VILG11. Será que é por conta da inadimplência? Será que a Tokstok deixou de pagar o aluguel de novo, como já aconteceu lá em fevereiro de 2023? Bem, quando a gente olha esse gráfico de inadimplência média, a gente vê que não, que a inadimplência do VILG11 segue bem ali controlada, sem nenhum problema, então não é a Tokstok de novo deixando de pagar que está gerando esses menores rendimentos. Mas sim, o grande problema é a taxa de ocupação média, ou seja, é o quanto desses imóveis estão alugados. Porque você concorda comigo que quanto mais vagos estão os imóveis, menos vai ser a receita de aluguel e, consequentemente, menos ele vai distribuir, correto? E também tem um outro ponto muito importante. Um imóvel vago, você não deixa só de ganhar dinheiro, você também perde, porque você tem que fazer despesas desse imóvel, você tem que pagar IPTU, você tem que ter a manutenção desse imóvel. Então, você tem um imóvel vago, você perde 2 vezes, por não receber o aluguel e por ter também as despesas de manutenção desse imóvel. E aqui a gente consegue ver qual que é a taxa de ocupação média do VILG11. A gente vê que aqui pela linha azul, que era ali muito próximo a 90%, e segue muito próximo a 90% até maio, que vai aqui para 89,4% e continua caindo até atualmente chegar em 86,6%. O principal vilão dessa queda de rendimentos do VILG11 é sim essa maior vacância. É a quantidade dos seus imóveis estarem mais vagos do que estavam antes. E por conta disso ele não consegue mais receber tanto valor de aluguel assim e não consegue mais pagar o 0,70 por mês que ele vinha pagando. Então o grande problema do VILG11 é a vacância. É esses imóveis que ele tem que estão vagos. E um ponto muito engraçado até de se reparar aqui é que quando a gente observa a taxa de ocupação do VILG11 e a taxa de ocupação média do setor logístico,
que é essa barra roxa aqui, que é o mercado, a gente vê que basicamente eles se invertem. No primeiro semestre de 2023, o VILG11 tinha uma taxa de ocupação maior do que o mercado e atualmente ele tem uma taxa menor. Muito provavelmente, ao longo dos próximos meses, ele aumente essa taxa de ocupação. Agora, a grande questão é em quanto tempo vai demorar. Vai demorar 5 anos ou vai demorar 3 meses? Bem, isso é uma grande incógnita que realmente ninguém tem a resposta no momento atual. Um outro problema que o VILG11 tem, que vale a pena ser destacado, é o problema da Tokstok. Ela está em recuperação judicial, ela já deu problema lá em fevereiro do ano passado e ela continua ainda ocupando 15% do portfólio desse fundo imobiliário. Então, agora existem só duas opções. Ou a Tokstok sai da recuperação judicial e bola para frente, o jogo segue, tá tudo certo, ou ela cabe na falência e, muito rapidamente, o VILG11 vai ter uma vacância de 15% a mais do que o mês anterior, o que é um grande problema. Então é um outro ponto que você tem que ficar atento. Como a Tokstok está se desenvolvendo na sua recuperação judicial é um ponto crucial para a gente entender quais que vão ser os rendimentos do VILG11 ao longo do próximo ano. E também um outro ponto muito importante que vale a pena ser destacado é a receita média de aluguel. É quanto o VILG11 ele cobra por metro quadrado de aluguel dos seus imóveis e quanto que é a média de mercado por metro quadrado dos seus imóveis. E quando a gente olha esse gráfico aqui, a gente percebe dois problemas muito grandes. O primeiro é que o VILG11, ele historicamente, ele cobra abaixo do mercado. Isso mostra que os imóveis do VILG11 não são tão interessantes assim. Se os imóveis dele fossem muito bons, ele cobraria acima do mercado. As pessoas pagariam a mais para alugar aquele imóvel, caso o imóvel fosse muito bom. Mas como o imóvel não é tão interessante assim, basicamente as empresas acabam pagando um pouco menos para alugar esse imóvel. Eles aceitam um imóvel não tão bom assim, mas em contraparte não pagam tanto de aluguel. Então por isso que o VILG11 ele tem aqui o preço por metro quadrado abaixo do que a média de mercado. O que mostra que, na verdade, os imóveis não são tão interessantes. É um ponto aí muito importante de você perceber. Um outro ponto também que é um grande problema é que a gente repara aqui que ao longo do ano o preço por metro quadrado do VILG11 de aluguel foi diminuindo. O que mostra que a situação não estava tão interessante assim para o VILG11 e ele foi tendo que reduzir gradualmente o valor de alguns aluguéis. Então isso daqui é um grande problema que o VILG11 vem enfrentando também. Mas agora sim a gente vai falar se o VILG11 é uma grande oportunidade para o momento atual ou não. Mas antes de tudo, a gente está aqui no meio do vídeo. Eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, deixar o like se você já for inscrito e, se possível, envie esse vídeo para algum amigo que você conhece que também é investidor. Mas agora sim, será que o VILG11 é uma grande oportunidade para o momento atual? E é exatamente isso que a gente vai discutir agora, mas é muito importante você perceber que eu não vou dar a minha resposta aqui. Muito pelo contrário, eu vou dar aqui o caminho para você chegar na sua própria resposta. Bem, basicamente, a cota do VILG11 e os rendimentos do VILG podem subir muito, desde que o problema de vacância que ele tem seja resolvido. Mas é o grande problema de em quanto tempo isso vai ser resolvido. Vai ser em 5 anos ou vai ser em 2 meses? Poxa, se for em 2 meses é uma oportunidade. Se for em 5 anos, não. Então, esse daqui é o grande ponto de atenção do VILG11. Um outro ponto de atenção que a gente tem também é a questão da Tokstok, que ainda está em recuperação judicial, como já foi explicado. Isso pode aumentar muito a vacância do fundo, simplesmente de uma hora para outra. E também, os imóveis do fundo imobiliário não são muito bons e tem um preço por metro quadrado abaixo abaixo da média de mercado, tá bom? Então, é um grande problema que o VILG11 tem, esses dois pontos aqui, e tem que ser levado em consideração na sua análise sobre esse fundo imobiliário. Perfeito? E além disso, eu gostaria agora de recomendar para você um outro vídeo muito interessante aqui do canal, que eu falo sobre os melhores fundos imobiliários para 2034, ou seja, quais são, na minha opinião, os melhores fundos imobiliários num horizonte de 10 anos. Então, gente, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.